Olá, meus amigos, de novo estamos retornando aí com mais uma aula. Atenção para o seguinte, o tópico da aula hoje é foco narrativo. É um assunto que nós já vimos isso no começo do ano e a gente está retomando, é um processo de remember e aí eu tenho uma bateria de exercícios que nós vamos fazer juntos. Então, atenção. O que eu entendo por foco narrativo? É como e o que contar dependem do narrador. É esse narrador que cria as personagens, que pinta o cenário, inventa o enredo, enfim, dá vida a um universo mágico. E a gente viu que há diversos tipos de narrador. O primeiro narrador, esse é o mais fácil, é o narrador personagem ou participante. Como é que eu descubro que esse narrador é personagem ou participante? Tenho que lembrar que a história, o enredo, é contado em primeira pessoa, e isso é fundamental. Então eu tenho que guardar que a primeira pessoa, ou o verbo é tratado na primeira pessoa. E a história, que também o narrador participa como personagem, fortemente marcado por características subjetivas e emocionais. Lógico, é a presença do eu. A presença do narrador personagem, por usar o eu, faz a narrativa mais subjetiva e emocional. Lembrando que no narrador personagem, voltando, é sempre a narrativa em primeira pessoa e ela é que define que o narrador seja personagem. E normalmente, como é o eu, você tem o uso do travessão e o verbo no tempo presente. O segundo narrador é o narrador observador, aonde a gente observa que ele ocorre com uma constância muito grande dentro da narrativa romântica. Tá? Um período que começou em 1832 aqui no Brasil. Conta-se a história do lado de fora, na terceira pessoa. Então, retornando. Se o narrador é personagem ou participante, a narrativa é feita em primeira pessoa. No narrador observador, é feito na terceira pessoa, sem participar das ações. Portanto, narra-se com certa naturalidade, uma certa distância dos fatos, porque é um terceiro contando. E o terceiro narrador, que é o narrador que aparece no modernismo aqui no Brasil, normalmente por Machado de Assis, a história também é contada em terceira pessoa. Então, retornando, narrador personagem em primeira pessoa, o observador na terceira e o onisciente na terceira. Conhece-se tudo sobre as personagens e sobre o enredo. Sabe o que se passa no íntimo das personagens, suas emoções e pensamentos. Na hora de fazer o exercício, você viu que tanto o observador e o onisciente são em terceira pessoa. Qual é a diferença entre o observador e o onisciente? É que no onisciente, que é uma qualidade de Deus, há uma revelação da psique, da alma, estado emocional. Ele se coloca como um Deus dentro do personagem. Então ele sabe razões subjetivas daquele tipo de comportamento. Então veja bem, a diferença do observador é que ele é retratista e o onisciente é aquele que adentra o universo do personagem. Tudo bem? A gente já viu também no comecinho do ano. Nós vamos passar agora para os exercícios, que é para fortalecer essa teoria. Então nós vamos fazer esses 3 exercícios que eu coloco a princípio. A gente vai identificar os diferentes tipos de narrador. Bom, como já é uma teoria conhecida desde o comecinho do ano, então não há necessidade da gente ficar batendo muito em cima desse tópico, tá? Então nós vamos partir para 3 exercícios onde nós temos que identificar os diferentes tipos de narrador. Veja bem que fácil.
Logo no primeiro você tem, quando me aproximava da casinha encostada, veja bem que você tem um me, que é um pronome obliguado. O me é eu. Encostada ao monte, um vulto pulou na estrada e alguns passos de mim e ganhou os trilhos. Adiantei-me, você tem outro me aí que é o eu, para não perdê-lo de vista. A escuridão esbranquiçada feita pela neblina aumentava. Escuridão pegajosa em que os postes espaçados abriam clareiras de luz escassa. Passei a primeira pessoa, o lenço no rosto molhado. Como nós vimos na teoria, o que a gente tem? Se eu uso o narrador em primeira pessoa, portanto, o narrador só pode ser o quê? Personagem ou participante. Beleza? Vamos partir para o segundo. Amanhã, sem pássaros, sem folhas e sem vento. Progredia num silêncio de morte. Então, observa aí, silêncio de morte, que é uma figura de linguagem, tá? Já é indicativo de alguma coisa, lado emocional, patético. A faixa vermelha desaparecera, diluíra-se no azul que encheu o céu. Sim, a Vitória precisava falar. Sim, a Vitória precisava falar. Já é um indicativo. Como é que alguém sabe que ela precisava falar? É alguém que adentra o universo interior do personagem. Se ficasse calada, seria um pé de mandaracu, secando, morrendo. Queria enganar-se. Esse queria enganar-se. Como é que alguém, o narrador, sabe que a personagem teria praticado um ato de engano? Gritar, dizer que era forte e a quentura medonha, as árvores transformadas em garranchos, a imobilidade e o silêncio não valiam nada. Portanto, eu tenho condições de dizer com tranquilidade que o narrador está se comportando como um Deus, está revelando o interior da personagem. Isso é próprio do quê? De um narrador onisciente. Tudo bem? E a última aí. Subiram-se por uma das escadinhas que ligam essa rua à praia. E daí a pouco instalavam-se em volta de uma mesa de ferro. Pediram de comer e de beber e puseram-se a conversar em voz soturna, muito cansados. Um relato em terceira pessoa, de forma retratista, sem envolvimento nenhum, isso mantém o narrador fora da história, portanto, aí eu tenho um narrador o quê? Observador. Feito os exercícios sobre o narrador, agora a gente tem um texto aí que é muito interessante. Nós vamos fazer, através desse texto, resolver as questões 4, 5, 6 e 7, tá? Então vamos lá. O texto é narrativo descritivo, ok? Então, só para lembrar que a narração é um texto onde sequenciam fatos e a descrição é um texto que trabalha com características. Então vejamos. O rumor das vozes e dos veículos acordou um mendigo que dormia nos degraus da igreja. Esse texto é do Machado de Assis, Quincas Borba, hein? O pobre diabo sentou-se, viu o que era, depois tornou a deitar-se. Mas acordado de barriga para o ar, com os olhos fitos no céu, o céu fitava-o também. Fitava de olhar. Impassível, parado, estático, inerte como ele, mas sem as rugas do mendigo, nem os sapatos rotos, estragado, velho, nem os andrajos vestimenta, um céu azul, estrelado, sossegado, olímpico, tal qual presidiu às bodas de Jacó e ao suicídio de Lucrécia. Olhavam-se numa espécie de jogo do siso, com certo ar de majestades rivais e tranquilas, sem arrogância nem baixeza, como se o mendigo dissesse ao céu: afinal, não me hás de cair em cima,
E o céu respondeu: nem tu me has de escalar. Pergunta de número 4. Que características da narração podem ser reconhecidas no texto? Bom, e para exemplificar, para o texto ser narrativo, ele tem que contar uma história. Conta-se uma história. O texto tem que ter personagens, e nós temos dois. Nós temos o céu e temos o mendigo. Nós temos verbos dinâmicos. Qualquer um que você retirar aí, você pode colocar como exemplo. Nós temos um discurso indireto, livre. Nós temos a presença de um narrador onisciente. Então, portanto, essas características que eu coloquei do texto narrativo se encaixam perfeitamente nessa pergunta de número 4. Então, nós temos enredo, nós temos tempo, nós temos verbos dinâmicos, nós temos discurso e nós temos narrador. Tudo bem? Aí a próxima, ele quer que a gente transcreva um trecho descritivo. O que é um texto descritivo? É um texto que trabalha com a caracterização. Observando o texto por inteiro, a gente tem diversas passagens, mas uma muito interessante seria: o céu fitava também, impassível como ele. Então você tem que o céu olhava também o mendigo, impassível, inerte, parado como ele, mas sem as rugas do mendigo, nem os sapatos rotos, sapatos estragados, nem as vestimentas, andrajos, um céu claro, estrelado, sossegado e olímpico. Esse texto é inteiramente descritivo. Tudo bem? Alguma dúvida? Acho que não, né? Aí nós temos a pergunta de número 6, como podemos classificar o tipo de narrador? Tipo de narrador seria o que? Já falei na pergunta anterior, na pergunta de número 4, o narrador é onisciente, tá? E por último, identifique no texto as figuras de linguagem, a comparação e a prosopopeia. Comparação é quando eu tenho um elemento comparado envolvido com um elemento comparativo, e como é uma comparação, eu tenho que ter a presença do conectivo. Então, por exemplo, um tal qual, um como. Então, eu tenho que ter na comparação a presença do elemento comparativo. Eu tenho que ter o conectivo de ligação. Lembrando que quando nós falamos em comparação, foi falado em metáfora. A metáfora é igual elemento comparado com comparativo sem a presença do conectivo. E é onde a gente tem uma comparação lá no final do texto, quando a gente apresenta, deixa eu ver aqui, como se o mendigo dissesse ao céu, afinal não me has de cair em cima. Então, esse como é indicativo de comparação. Tudo bem? Devo ter outra aqui também. E ele quer uma prosopopeia. Essa figura é extremamente interessante, que no campo das figuras de linguagem ela é muito solicitada, tá? Em diversas situações. A prosopopeia é um nome que aparece na FUVEST, ele também é conhecido como animalização, conhecido na Unicamp, e também personificação na Unesp. Então, 3 nomes diferentes para a mesma situação. O que é uma prosopopeia? Quando eu tenho um ser inanimado com característica de ser animado. E nós já vimos isso em sala de aula. Muito fácil. Se o mendigo diz ao céu, não me has de cair em cima, e o céu responde, nem tu me has de escalar, peraí, o céu não fala, céu é inanimado. Você tem a presença do discurso falado, quer dizer, um discurso direto, inclusive. O céu está falando, então eu tenho a figura da prosopopeia. Qualquer dúvida, teremos um plantão pela frente, é só entrar online no plantão, estaremos aí. Qualquer dúvida a gente responde para vocês. E até a próxima.